A história começa no meio de uma batalha insana, onde um time de heróis encara um dragão com força absurda. Aos poucos, a fera avança e acaba ferindo um dos aliados de Danny. Sem pensar duas vezes, ele usa sua habilidade de cura, mas percebe nos rostos de alguns colegas emoções bem longe da nobreza. Dá pra sentir a inveja e a irritação, quase estampadas. Num momento decisivo, um membro do grupo acerta um golpe direto no olho do dragão, abrindo o caminho pra vitória. O guerreiro loiro aproveita para lembrar geral que eles são da Asa de Prata, o grupo mais forte do planeta. Segundo ele, perder não é uma opção. Poucos dias depois, o mesmo cara, chamado Vigo, líder do grupo e aventureiro nível 99, convoca todo mundo para uma reunião tensa. Ele aponta Danny como o único culpado pelo fracasso da última missão. De acordo com ele, se Danny não tivesse usado sua habilidade chamada Voz Aterrorizante, o dragão não teria escapado. Para Vigo, esse poder estragou tudo. Danny tenta se explicar, dizendo que só usou a habilidade porque foi orientado por Vigo. Mas o loiro nega na hora e reforça a acusação. Danny teria agido por conta própria, talvez até com intenção de sabotar o time. Ele chega a sugerir que Danny pode ser um espião infiltrado de outro grupo de aventureiros, e com isso a sentença é dada. Danny está fora da guilda, expulso de vez. Sem entender nada, o garoto tenta processar o que rolou. Alguns colegas parecem discordar, mas ninguém fala nada diretamente. Danny aceita na expulsão com dignidade. Se não querem ele lá, ele também não vai forçar. Mas Vigo ainda não acabou. Diz que um cozinheiro como Danny nunca devia ter entrado num grupo tão elite. Isso atinge Danny em cheio. Ele pergunta se tem algum problema em ser cozinheiro. Vigo responde que a Asa de Prata é feita para guerreiros, magos e espadachins, especialistas em combate. Mesmo com toda a experiência, aceitar Danny teria sido um erro. O clima esquenta, mas Danny continua firme. Se esse era o pensamento deles, então não havia mais o que fazer. Decidido, ele sai da capital. No caminho, sem querer, atrapalha uma menininha e o balão dela voa. Danny faz o maior esforço para recuperar, dá 2 pulos até pegar. Consegue, e ainda diz para ela nunca desistir do que é importante. Para ele, essa frase carrega um peso ainda maior. Danny também tem algo essencial na vida e entende que não pode mais abrir mão. Vigo assiste a cena de longe, parecendo satisfeito, como se tudo já estivesse nos planos. Quando Danny está prestes a partir, uma ruiva chamada Kate corre até ele, querendo saber por que ele foi expulso. Ela tá claramente abalada e lembra que, sem ele, ninguém vai saber fazer poções, cuidar da alquimia ou cozinhar como ele fazia. A qualidade de vida do grupo vai despencar. Danny tenta acalmá-la, dizendo que outras pessoas dominam essas funções, mas Kate insiste. Desde que ele entrou, o desempenho nas masmorras melhorou demais, e agora o grupo é top mundial. Ela sabe que eles não fazem ideia do quanto Danny protegeu a todos até agora. Sem ele, tudo vai mudar. Ela implora para ele ficar, ou tudo pode dar errado. Mesmo assim, Danny não se abala. Diz que o passado ficou lá atrás e que não tem como voltar. Kate tenta mais uma vez pedindo que ele pelo menos prepare o jantar de hoje e algumas refeições. Para Danny, isso mostra que a visão dela sobre ele nunca mudou. Era como se tudo que ele fazia se resumisse à cozinha. Kate, ainda chateada, pergunta o que ele vai fazer agora. Danny responde que quer abrir um restaurante. Mesmo assim, ela insiste para ele não ir. Como subcapitã, tenta até dar uma ordem. Mas ele já tá decidido. Danny sabe que Vigo gosta dela e que manter contato agora seria um erro. A real é que sua fase como aventureiro acabou, mas sua nova jornada como chefe está só começando. Um tempo depois, bem longe, Danny encontra numa loja um item mágico que conserva comida sem precisar de gelo. Basicamente um freezer. Ele fica empolgado, já imaginando o quanto aquilo poderia ser útil no restaurante que quer abrir. Mas de repente lembra de um livro que tinha lido sobre negócios culinários. O autor falava dos riscos de investir pesado logo no começo. Pensando melhor, Danny decide deixar o item de lado e usar magia de gelo mesmo. Ele sente que fez a escolha certa. A partir dali, resolve seguir à risca os conselhos do livro Como Abrir um Restaurante, um guia para ex-aventureiros. Um título bem específico que chama a atenção dele. O primeiro passo, segundo o manual, é achar um imóvel barato e abandonado para reformar. Depois, é hora de fechar com fornecedores e garantir os utensílios. Para Danny, tudo isso é eletrizante. Cada etapa o deixa mais perto do novo sonho. Mas o próximo desafio é tenso. Ninguém toca um restaurante sozinho. É preciso uma equipe para lidar com os clientes. E no meio da rua, ele ouve um cara anunciando alguém como se fosse mercadoria. Uma garota que, segundo ele, era de uma família nobre que foi exilada. A cena é revoltante. Danny percebe que, por vir de sangue nobre, ela virou alvo de gente perigosa. Ele sente vontade de intervir, mas sabe que não pode se meter em tudo que vê de errado. Viver assim seria impossível. Até ele olhar nos olhos dela. Algo naquele olhar mexe com uma memória antiga, uma sensação que ele já teve antes. O leilão começa e os lances sobem rápido. Alguém oferece 800 mil mijos, a moeda local.
Sem nem pensar, Danny dá um lance de 1 milhão. Mas o mesmo cara da loja anterior cobre com 1,5 milhão. Pelo olhar do sujeito, Danny vê que não pode deixar a garota nas mãos dele. Então, oferece 2 milhões. Outro já manda 3. A disputa continua, e Danny percebe que está quase torrando todas as suas economias. No fim, ele vence. Agora tem uma nova companheira. Leva a garota para se arrumar, fazendo o que pode para ajudá-la. A mudança no visual é visível, mas o vazio no olhar continua. Mais tarde, enquanto caminham juntos, Danny pede para ela ficar perto, senão pode acabar se perdendo. Não demora muito e ela realmente se atrasa. Uma carroça quase a atropela. Ela esbarra em várias pessoas e de repente dá de cara com alguém que traz à tona lembranças ruins. Ela congela, perdida nos pensamentos. Felizmente, Danny a encontra e pede desculpa por andar rápido demais. Agora, promete caminhar ao lado dela. Assim que entram numa loja, ela pergunta por que ele a comprou. Danny, meio tímido, responde que foi só porque algo nela fez ele lembrar de algo antigo, nada além disso. Ele pergunta o nome dela ou como poderia chamá-la por enquanto. A resposta o pega de surpresa. Ela diz que ele pode chamá-la de escrava, se quiser. Danny, claro, não aceita isso. Ele resolve chamá-la de Atelier. Então ela sugere que ele escolha um nome. Ele se apresenta como Danny. Ela pergunta o que ele quer que ela faça. E ele responde que, por agora, nada. Diz que ela pode usar o segundo andar como quiser. E se quiser ir embora, tudo bem também. A escolha é toda dela. Ela está livre agora. Isso a deixa muda, mas também com muita fome. Danny percebe que é o momento perfeito para mostrar um pouco do que sabe. Decide preparar algo com ovo. O mais legal é ver como ele mistura magia com o preparo da comida. Isso acelera tudo. Dá pra notar que Danny realmente manja, porque só pelo cheiro já dá vontade de comer. Layer se sente nas nuvens. Provavelmente até cochilou um pouco. Mas depois de um tempo, ele avisa que a refeição está pronta e ela pode comer o quanto quiser. Na primeira garfada, o impacto é imediato. O sabor surpreende tanto que ela começa a devorar, maravilhada. E quem não entenderia isso? Um prato bem feito de arroz frito pode ser irresistível. O que ninguém esperava era vê-la desabar em lágrimas. Danny, sem entender o que há por trás daquele choro, escolhe respeitar o silêncio dela. Se ela não quiser falar, ele não vai forçar. Mesmo achando que ela passou por algo horrível, mesmo que ele ache que tudo está perdido para ela, Danny acredita que uma boa refeição ainda pode fazer diferença. E ver ela curtindo cada garfada, mesmo entre lágrimas, deixa ele com o coração leve. Em certo momento, ele pergunta como ela está. Ela suspira, surpresa por ele ter usado seu nome. Isso a pega desprevenida. Mais tarde, ele elogia o jeito como ela arrumou a mesa, dizendo que mandou muito bem. Também comenta que comprou aquele item só para deixar tudo mais bonito. Com o tempo, a gente vê como Atelier passa a fazer parte da rotina de Danny. Ela ajuda no preparo das comidas, cuida da loja, vai às compras. Enfim, participa de tudo até os últimos detalhes ficarem prontos. Danny fica tão animado que dá um leve soquinho nela, e mesmo tímida por não ser muito habilidosa, ela retribui. Dá pra ver que os dois mudaram bastante desde o começo. Na manhã seguinte, o restaurante de Danny finalmente vai abrir as portas. O nome? Restaurante do Aventureiro. Estiloso, sem dúvida. Danny conta pra garota que ela será o rosto do negócio e que vai ter que pegar firme no trabalho. Ela aceita o desafio numa boa. Tudo está pronto. Cardápios no esquema, água servida, mesas brilhando, ingredientes organizados. Agora só falta uma coisa: receber o primeiro cliente. Danny está tão confiante que acredita que esse primeiro freguês vai curtir tanto o tempero que vai acabar aparecendo lá 3 vezes por dia. E claro, é isso que ele espera. Afinal, precisa recuperar o que investiu e está levando tudo muito a sério. E não demora. O primeiro cliente aparece. Um senhor de aparência marcante que com certeza vai ser lembrado como o começo de tudo. Uma estreia para ninguém botar defeito. Assim que os recebeu, Dennis percebeu que estava diante de alguém trajando uma armadura reluzente e não fazia ideia de como cumprimentar uma figura tão imponente. Lembrou-se então de um manual que havia lido sobre abrir um restaurante voltado a ex-aventureiros. Nele, dizia que alguns clientes preferem silêncio e tranquilidade e que o melhor a fazer era respeitar isso. Sua missão era garantir uma experiência acolhedora. Com gentileza, pediu que a recém-chegada escolhesse qualquer mesa e solicitou à garçonete que lhe trouxesse um copo d'água. Assim que ela se acomodou e mergulhou no cardápio, Dennis a observava com atenção. Em sua mente, já sabia exatamente o prato que prepararia. Era um momento especial, sua primeira cliente, uma ocasião digna de comemoração. No entanto, havia algo no silêncio da garota que o confundia. Ela não disse nada, mas Dennis logo percebeu que sua preocupação era o dinheiro, ou melhor, a falta dele. Decidiu então preparar um katsudin. A moça, apavorada, começou a protestar, alegando que não teria como pagar. Mesmo assim, Dennis insistiu que ela comeria de graça. Para ele, não havia outra escolha.
era a primeira pessoa a entrar em seu restaurante. Havia também uma curiosidade no ar. Ele jurava estar servindo um homem até notar que era uma mulher. Enquanto preparava o prato, ela revelou ter sido expulsa de seu grupo por ser mulher. Disseram que espadachins deveriam ser homens. Dennis não concordava com isso nem um pouco. Para ele, talento e coragem não tinham gênero. Disse que mais cedo ou mais tarde, ela encontraria um grupo que a aceitasse. Ela admitiu que ainda era de nível baixo, mas já estava no 23. Dennis achou excelente, mais do que suficiente para provar sua competência. O que a animou de verdade foi ouvir que a vice-capitã do Silverwing era uma espadachim lendária, a famosa Crimson Swift Sword. Conhecida por iniciar todas as batalhas com um golpe crítico, era uma referência entre os guerreiros. Saber disso reacendeu a esperança da garota, que se sentiu inspirada a seguir lutando. Dennis conhecia bem essa heroína e notava em sua cliente o mesmo espírito feroz. Durante muito tempo, ela tentou esconder o fato de ser mulher para conseguir entrar em um grupo. Mas Dennis sabia. Ninguém consegue permanecer calado para sempre entre companheiros. Eventualmente, algo transparece. Ela começou a chorar, desesperada com a falta de recursos e o peso que carregava. Dennis se aproximou e pediu que ela olhasse o prato pronto. Os olhos dela brilharam, mas insistiu. Não posso pagar. Ele, com um sorriso silencioso, garantiu que não se importava. Só queria vê-la comer. Ao provar a refeição, ela ficou maravilhada com o sabor. Era como se fosse o último prato de sua vida. Degustava com intensidade, saboreando cada pedacinho. Ao fim, agradeceu emocionada. Dennis ficou satisfeito e desejou que ela se tornasse uma cliente fiel. Mas ela explicou que só voltaria quando encontrasse um grupo que aceitasse mulheres. Isso entristeceu Dennis. Determinou-se então a ajudá-la. Costumava ser prestativo, mas desta vez havia algo a mais. Queria genuinamente ajudá-la. O problema era manter o contato. Ele torcia para que ela voltasse a comer ali até que seu destino se ajeitasse. Com o tempo, o restaurante ganhou fama e começou a atrair aventureiros de todos os tipos. A comida era tão saborosa que arrancava lágrimas. A garotinha que servia as mesas era um encanto e o clima do lugar era acolhedor. Dennis elogiou o ateliê pelo ótimo trabalho, mas seu pensamento logo voltou à garota espadachim, e seu peito se apertou. Certo dia, Dennis viu um grupo de aventureiros e perguntou se estavam recrutando. Ele disse que havia uma espadachim habilidosa e com uma personalidade cativante procurando por um grupo, e perguntou se eles poderiam recrutá-la. Todos acharam a ideia excelente, afinal o grupo estava carente de poder ofensivo, e isso era um problema e tanto. Quando o entardecer caiu sobre a cidade, a garota retornou ao restaurante, radiante ao descobrir que Dennis havia encontrado um grupo para ela. Prometeu que retribuiria assim que recebesse seu primeiro pagamento. Mesmo com o clima alegre, Dennis permanecia inquieto, e ela percebeu. Ele perguntou se ela não achava que estava aceitando tudo rápido demais, sem refletir. Mas ela não deu muita importância. Para ela, a escolha era sua e ponto final. Após a refeição, notou que o sabor da comida continuava incrível como sempre. Sabia que teria que ganhar muito dinheiro para retribuir tudo que Dennis estava fazendo. Os dias passaram, e o restaurante começou a atrair cada vez mais fregueses. Quem entrava saía satisfeito. Ao final de um desses dias, duas garotas chegaram e pediram comida. Assim que começaram a comer, não pouparam elogios. Estava tudo uma delícia. Dennis pediu para a ateliê fechar as cortinas, pois elas seriam as últimas clientes do dia. No entanto, a conversa entre elas chamou a atenção. Comentavam sobre um grupo de aventureiros que convidava mulheres para missões, mas cometia atrocidades nas profundezas das masmorras. Uma delas se perguntou por que esses homens não estavam presos. A resposta era sombria. Levavam as vítimas tão fundo que não conseguiam voltar sozinhas. Após seus atos perversos, as abandonavam e partiam para outra cidade. As duas sabiam que precisavam estar sempre alertas a esse tipo de ameaça. Dennis se lembrou do grupo que havia passado por seu restaurante e torceu para que não fosse o mesmo. No dia seguinte, Henrietta se apresentou ao novo grupo. Foi recebida com simpatia por todos. Enquanto caminhavam pela floresta, ela perguntou qual seria o plano daquele dia. O líder respondeu que fariam apenas uma missão simples de coleta. Iriam até a masmorra, pegar alguns itens e voltar. Apesar de achar aquilo um pouco vago, decidiu não questionar e seguir o combinado. Ao chegarem no fundo da masmorra, Henrietta derrotou todos os monstros com facilidade. O grupo começou a elogiá-la, dizendo que ela era incrível. Queriam seguir mais adiante, enfrentar criaturas ainda mais perigosas. Henrietta ficou emocionada. Nunca havia sido tratada com tanto respeito. Sempre a viam como inútil por ser mulher. Mas com aquele grupo, sentiu esperança. Achava que, enfim, as coisas estavam se encaixando. Mesmo assim, algo nos integrantes soava estranho. Mais tarde, quando estavam em um ponto ainda mais profundo, um monstro surgiu e derrotou todos os outros com facilidade.
Ela seguiu derrotando todos os monstros sozinha, até que em um momento Henrietta acabou muito cansada e perguntou até onde iriam. Disseram para ela se acalmar, pois estavam quase chegando. Depois de mais algum tempo, encontraram o que procuravam, o tal item que queriam coletar. De repente, Henrietta desmaiou e caiu no chão da masmorra. Um dos homens se aproximou e aplicou um choque nela. Começaram a rir, zombando dela. Diziam que ela tinha sido útil, mas era uma tola. Bastava um pouco de bajulação para deixá-la empolgada. Comentaram que mulheres espadachins eram perfeitas, impulsivas e fáceis de enganar. Henrietta percebeu que precisava sair dali o quanto antes. Eles riram dizendo que se divertiriam com ela e depois a liberariam. Nesse instante, ela se lembrou das palavras de Dennis. Se tivesse sido mais cautelosa desde o começo, talvez não estivesse naquela situação. Enquanto começavam a arrancar suas roupas, ela gritou por socorro, mas estavam tão fundo que ninguém poderia ouvir. Subitamente, um som estranho ecoou pela masmorra. Um dos homens perguntou o que era aquilo. Nesse exato momento, o líder do grupo foi lançado longe por um golpe violento. Dennis surgiu, usando um saco de pão na cabeça como máscara. Os homens ficaram atônitos, sem saber que tipo de criatura estavam enfrentando. Alguns cogitaram que poderia ser o cozinheiro do restaurante onde haviam comido dias antes. Eles até tentaram atacá-lo, mas nada surtia efeito. Dennis era absurdamente forte. Seu nível estava anos-luz acima dos demais. Estirada no chão, Henrietta se perguntava quem era aquela figura misteriosa. No fundo sabia, só podia ser Dennis protegendo-a. Ao entardecer, ela volta ao restaurante e decide conversar com ele. Conta tudo o que aconteceu, cada detalhe sombrio. Diz que, ao recobrar os sentidos, estava caída na sede da guilda. Um homem forte, de músculos salientes e cheio de facas, havia sido quem a ajudou. Os criminosos foram todos capturados e entregues às autoridades. A investigação revelou que pertenciam a um grupo de bandidos procurados por diversos crimes. Tudo parecia um delírio, como se tivesse saído de um pesadelo. Mas era real. A lição ficou clara. Era preciso mais cautela ao confiar em novos companheiros. Dennis também se sentia culpado. Achava que deveria ter investigado melhor antes de indicá-los. Mas ela logo o interrompe. Ele só quis ajudá-la a encontrar um grupo. Não era sua obrigação prever aquilo. De repente, o silêncio entre eles é quebrado por um barulho inconfundível, o estômago dela roncando. Dennis sorri e pergunta o que ela quer comer, mesmo sabendo que ela ainda não tinha um tostão no bolso. Insiste que ela escolha qualquer coisa. Quando faz o pedido, percebe que é um prato caro, mas Dennis nem pisca. Vai direto para a cozinha e começa a preparar a refeição com o mesmo carinho de sempre. Estava quase fechando o restaurante por hoje quando, de repente, 2 novas clientes entram. Ele muda de ideia na hora e decide fechar mais tarde. As meninas reclamam que ele deveria ter aberto mais cedo. Dennis dá uma desculpa engraçada. Estava ocupado cuidando das costas. Henrietta, ao ouvir isso, percebe de imediato. Ele foi o responsável por salvá-la na masmorra. Quer dizer algo, contar que sabe da verdade. Mas mais gente começa a entrar e ela acaba ficando em silêncio. No dia seguinte, Henrietta retorna ao restaurante, carregando no peito o desejo de contar sobre o homem que a salvou de um momento sombrio. Suas palavras tremem com emoção, mas Dennis, concentrado atrás do balcão, parece não captar a profundidade do relato. Com um tom direto, ele pergunta o que ela deseja comer hoje. Henrietta menciona um prato refinado e Dennis, sem hesitar, começa a prepará-lo. Enquanto trabalha, ele a observa com curiosidade e pergunta por que ela insiste em esconder quem realmente é para se encaixar em um grupo. Para ele, a verdadeira força está em abraçar a própria essência, sem máscaras. O ramen chega à mesa, seu vapor quente enchendo o ar. Henrietta, com o estômago roncando, sente o aroma despertar sua fome, mas as palavras de Dennis ecoam mais fundo em sua alma. Determinada, ela se levanta e corre até o canto do restaurante. Sem hesitar, começa a despir as camadas que ocultam sua verdadeira identidade, como se estivesse rompendo correntes. Ela quer que todos vejam. Ela é uma mulher, não apenas por fora, mas em sua essência mais profunda. Henrietta entende, enfim, que o medo de errar a afastou de si mesma. Em vez de se esconder, ela escolhe a coragem de ser autêntica. A fofíssima Atelier a observa com olhos gentis e diz que ela está radiante. Essas palavras reacendem a confiança de Henrietta, tocando-a profundamente. Ao provar o ramen, o sabor a reconforta, mas é a conversa com Dennis que deixa uma marca verdadeira. Ele, no entanto, a lembra, com um tom sério, que as contas estão se acumulando e ela precisará encontrar um trabalho para quitá-las. Um frio percorre a espinha de Henrietta ao saber que Dennis registra cada gasto. De repente, um jovem entra no restaurante. Dennis o recebe com cortesia, mas ele ignora, pegando o cardápio com um olhar exigente. Ele pergunta qual é o prato mais saboroso do lugar.
Dennis, paciente, diz que todos os pratos têm seu valor, mas o jovem descarta a resposta, achando-a vaga. Ele sugere um prato de arroz, mas o jovem recusa, dizendo que não está no clima. Henrietta, tentando ajudar, recomenda um macarrão, mas ele rejeita, alegando que é pesado demais. Cada sugestão é recebida com uma crítica, e a tensão no ar se intensifica. Denis sente a irritação crescer, mas Henrietta o segura pelo braço, pedindo que se contenha. Ela percebe que o jovem está perdido em suas próprias inquietações, talvez em busca de algo maior. Discretamente, Atelier, com toda sua fofura, sugere arroz frito, e o garoto, um pouco envergonhado, aceita a recomendação. O ambiente se aquece, e Dennis corre para preparar o prato. Quando o arroz frito chega, o jovem fica impressionado com sua apresentação. Ao provar, seus olhos se iluminam, e ele murmura que é excepcional. Dennis, notando uma sombra no olhar do jovem, pergunta se algo o está perturbando. Ele hesita, como se carregasse um peso invisível, e inicialmente nega, dizendo que veio apenas para comer. Mas após um instante, as palavras começam a escapar. Com frustração, ele confessa que as pessoas ao seu redor não estão à altura de suas expectativas. Para ele, falta ambição, profundidade. Os outros clientes trocam olhares, esperando algo mais grave, mas ele prossegue, dizendo que as mentalidades ao seu redor são limitadas, presas a objetivos pequenos. Henrietta observa em silêncio, enquanto Dennis pergunta se o jovem reflete sobre o peso de suas palavras. Ele, exaltado, diz que despreza a falta de ambição, especialmente entre os aventureiros com quem tentou formar um grupo. Para ele, ser aventureiro é desafiar o desconhecido, explorar além dos limites, mas seus antigos companheiros se contentavam com missões simples, sem visão de grandeza. Sua indignação cresce ao revelar que foi expulso do grupo sem cerimônias, abandonado por aqueles que não compartilhavam seus sonhos. O jovem, agora apresentado como Vivia, continua falando com fervor. Ele acredita que um dia alcançará o topo, que se juntará à lendária ala prateada e se tornará um mago incomparável. Dennis, com um tom sereno, o alerta para não se isolar em sua busca por grandeza, lembrando que aventureiros encontram força nos laços com seu grupo. Vivia, confiante, retruca que talvez não exista um grupo capaz de acompanhá-lo. Ao se levantar, ele paga o prato exato e, com um tom firme, se apresenta como Vivia. Antes de sair, promete voltar, talvez pedindo o mesmo arroz frito com camarão. Dennis, perplexo, murmura para Henrietta que seu restaurante parece atrair apenas sonhadores inquietos. Dias depois, Vivia reaparece, trazendo novas histórias. Ele conta que decidiu se juntar ao Night Mist Troop, o grupo mais forte da cidade. Dennis o parabeniza com sinceridade, desejando-lhe sucesso. Vivia, cheio de energia, diz que sua popularidade vem de suas técnicas avançadas, embora ainda precise colocá-las em prática. Para ele, os níveis virão com o tempo, o que importa é seu potencial. Dennis, percebendo sua juventude e entusiasmo, apenas concorda, esperando que ele encontre equilíbrio. Enquanto come, Vivia elogia o sabor do prato, dizendo que está ainda melhor. Ele sonha com o dia em que, ao se juntar à ala prateada, ganhará um título grandioso, talvez Bruxo das Sombras. Dennis, por sua vez, revira os olhos ao lembrar de seu próprio apelido, Arroz Frito Lendário, que o incomoda profundamente. Em silêncio, ele reconhece que a ambição de Vivia, apesar de intensa, tem algo de inspirador. No dia seguinte, Vivia retorna ao restaurante, cheio de confiança. Ele conta a Dennis que, se encontrar um grupo que o treine com dedicação, poderá se tornar um aventureiro de respeito. Curioso, Dennis pergunta qual será sua primeira missão. Vivia responde que começará amanhã, coletando materiais raros de síntese. Dennis, surpreso, verifica o nível dele. 17. É impressionante para sua idade, mas insuficiente para o 5º andar, onde o ideal é nível 30 ou mais. Ele questiona se Vivia não está se arriscando demais. Vivia, surpreso que Dennis conheça a profundidade do 5º andar, garante que está tudo sob controle, pois contará com o apoio de um grupo de elite. Dennis, porém, desconfia. Vivia mencionou dominar técnicas avançadas, mas ele suspeita que o jovem apenas estudou teorias em livros, sem prática real. O nível de um aventureiro reflete a qualidade e a precisão de suas habilidades, que se tornam mais consistentes com o tempo. Se Vivia realmente dominasse técnicas tão complexas, seu nível deveria ser mais alto. Vivia, por sua vez, retruca que as pessoas só enxergam o que esperam dele e insinua que Dennis, um simples cozinheiro, nunca entenderia o mundo das masmorras. Dennis não revela que já foi aventureiro e explorou até o 37º andar. Em vez disso, apenas concorda, mantendo suas reservas. Vivia insiste que tudo dará certo com o apoio de seu grupo de alto nível. Mais tarde, porém, Dennis não consegue afastar a preocupação. Ele sabe que Vivia já deve estar no 5º andar e se pergunta se deveria tê-lo alertado com mais veemência. Mas a regra entre aventureiros é clara. Não se impede alguém de seguir seu caminho. Atelier, ao seu lado, compartilha da mesma inquietação.
De repente, um grupo de aventureiros passa ao lado de Dennis, murmurando que mandar Vivia para o 5º andar foi uma crueldade. Eles mencionam que o líder do grupo é implacável. Sem pensar 2 vezes, Dennis os confronta em um beco próximo. Irritados, eles se apresentam como membros do Night Mist Troop, mas Dennis, com uma habilidade surpreendente, os derrota sem esforço. Ao voltar, ele decide verificar se Vivia está bem. Atelier, com um olhar preocupado, toca sua mão em um gesto de apoio, como se fossem pai e filha, e pede que ele tenha cuidado. A cena muda para Vivia, correndo desesperado enquanto goblins o perseguem. Flashbacks revelam que seu grupo o obrigou a enfrentar os monstros sozinho no 5º andar, como um teste para provar seu valor. Agora, no presente, ele luta para escapar, sabendo que precisa voltar ao 3º andar. Em um momento de pânico, seu pé fica preso em uma videira estranha. Desesperado, ele tenta lembrar os feitiços que estudou, mas sua mente trava. Ele reescreveu os encantamentos tantas vezes, convicto de que os dominava, mas agora, sob pressão, tudo se dissipa. Se não se libertar, os goblins o encontrarão. De repente, uma voz calma o guia, ensinando os passos de um feitiço. Vivia o executa e consegue se esconder. Os goblins passam correndo, sem notá-lo. Aliviado, ele agradece a sua salvadora, impressionado por ela ter usado uma magia antiga que ele desconhecia. A garota, que se apresenta como Cynthia, alerta que ainda não estão seguros e precisam encontrar uma saída. Vivia, ainda abalado, pergunta por que Cynthia está ali. Ela conta com um tom de tristeza que foi abandonada pelo seu grupo. Após cair em uma armadilha enquanto fugia de monstros, ninguém voltou para ajudá-la. Todos a deixaram para trás. Vivia sente um peso no peito ao ouvir a história. Ele confessa que também nunca dominou os fundamentos da magia e sempre causou problemas aos grupos que integrou. Cynthia, surpresa, diz que não acredita que Vivia tenha uma má personalidade. Vivia retruca que Cynthia não sabe nada sobre sua vida, mas a garota responde no mesmo tom, apontando que Vivia também não a conhece. Esse diálogo tão honesto faz Vivia se sentir visto pela primeira vez. Pela primeira vez, ele fala abertamente, sem filtros, e isso o alivia. Determinado, Vivia decide que será a isca para que Cynthia escape. Ele reconhece que sem a ajuda da garota, não estaria vivo. Pela primeira vez, sente um impulso genuíno de agir por outra pessoa. Refletindo, ele percebe que sempre viveu de forma egoísta, menosprezando os outros e se colocando acima deles. Mas agora, diante de Cynthia, ele encontra um propósito maior. Com o coração acelerado, Vivia decide atrair os goblins para dar a Cynthia uma chance de fugir. Ele corre gritando para chamar a atenção dos monstros e tenta lançar um feitiço. Mas, para seu desespero, a magia falha, deixando-o exposto ao perigo. No momento em que os goblins se aproximam, prontos para atacar, uma figura surge em meio à escuridão do 5º andar. Pedras se erguem do chão, movidas por uma magia poderosa, e dispersam os monstros com precisão. É Dennis. Vivia, atônito, inicialmente o confunde com uma ameaça e tenta conjurar um feitiço, mas sua magia falha novamente. Dennis, com um gesto firme, lhe dá uma pancada forte na cabeça, fazendo-o voltar a si. "Sou eu, Vivia. Vamos sair daqui agora", ele diz, a voz carregada de urgência. Ele hesita, ofegante, e insiste que há outra pessoa presa. Cynthia. Dennis o segue até o local onde Vivia acredita que Cynthia está. Mas, ao chegarem, encontram apenas um esqueleto, envolto em teias de videiras secas. Ele pergunta com um tom grave se era isso que Vivia queria mostrar. O silêncio entre eles é pesado. Chocados, decidem buscar respostas na Guilda dos Aventureiros. Lá, descobrem uma verdade devastadora. Cynthia desapareceu há 13 anos, no mesmo 5º andar. Após se separar de seu grupo, nunca mais foi vista. A guilda acredita que ela pereceu ali, sozinha, nas profundezas da masmorra. Sob o céu cinzento, Vivia e Dennis caminham até o cemitério, onde uma lápide simples marca o nome de Cynthia. Em silêncio, prestam suas homenagens. Dennis, com um olhar distante, menciona uma antiga lenda entre aventureiros. Dizem que aqueles que morrem em masmorras permanecem como espíritos, guiando outros em momentos de desespero. Vivia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, aperta os punhos e jura, com uma determinação feroz, que se tornará o maior mago do mundo, honrando a memória de Cynthia. Sua voz trêmula, mas carrega uma promessa inquebrável. Ao deixarem o cemitério, Dennis coloca a mão no ombro de Vivia e o convida para comer algo no restaurante. Ele aceita, ainda abalado, mas grato pela companhia. Enquanto caminham, Dennis o encoraja a não se deixar consumir pela tristeza. De repente, Dennis sente um leve pulsar de magia emanando de Vivia, como se algo dentro dele começasse a despertar. Uma narração suave ecoa. Nos tempos antigos, quando as pessoas vivenciavam o inexplicável, algo que tocava suas almas e revelava seus corações, chamavam isso de magia. Se isso for verdade, Cynthia era de fato uma maga, e sua presença permanece,
mesmo que apenas em espírito, despedindo-se de Vivia com um sopro de esperança. Em outro lugar, uma figura misteriosa aparece, parada sobre a torre de um relógio, sob a luz do crepúsculo. Seus olhos fixam o horizonte, como se tentasse desvendar os fios que entrelaçam os destinos. Ela murmura quase para si mesma uma pergunta silenciosa. Como tudo chegou a esse ponto? Bachel, uma jovem de olhar exausto, se perguntava por que tudo tinha que acabar assim, com tanto peso no peito. O chefe, com a voz afiada, jogou na cara dela. Quanto tempo você vai levar para arrumar esses relatórios? Tá parecendo uma eternidade. Ela, engolindo um nó na garganta, murmurou me desculpe. Mas o homem, já fervendo de raiva, retrucou. É só isso que você sabe? Pedir desculpa? As palavras dele doíam como faca. Bachel aguentava o abuso, sem ter para onde correr, tentando manter a cabeça no lugar. A vida seguia pesada, e ela se desdobrava para equilibrar as contas, mas por mais que tentasse, os números pareciam rir da cara dela. Para piorar, passava noites em claro, virando até às 3 da manhã para dar conta de tarefas do trabalho. Exausta, com a barriga roncando de fome, ela nem tinha comido direito. Faminta e cabisbaixa, Bachel resolveu tentar a sorte num restaurante novo na cidade. Chegando lá, deu de cara com as portas quase fechando. Que azar danado, pensou, sentindo o dia pesar ainda mais. Mas uma garotinha com um sorriso doce a viu e perguntou. Você é cliente? Tem alguém aqui? Precisamos atender. Dennis, o cozinheiro, meio sem opção, pediu para ela escolher algo do cardápio. Bachel, sem pensar muito, pediu o prato do dia. Ao entrar, foi como se o mundo lá fora parasse. O lugar era acolhedor, com um cheiro de comida caseira que abraçava. Ela olhou para os lados, imaginando que os outros ali deviam ser fregueses de carteirinha, coisa que ela não podia se dar ao luxo, já que seus dias de folga eram só cama e sono atrasado, sem amigos para visitar. Quando a comida chegou, Bachel ficou de queixo caído. Era o prato mais lindo que ela já tinha visto. Ao dar a primeira garfada, foi como se o mundo fizesse sentido de novo. O sabor era indizível, uma explosão de felicidade no paladar. Henrietta, uma das pessoas ali, sorriu e disse: Tudo aqui é uma delícia. Você precisa provar o Vitra Katsudon ou o ramen do feiticeiro. São de outro mundo. Bachel ficou surpresa com tanto entusiasmo. Vivia, a loira, explicou que Henrietta era a cliente mais antiga, praticamente a rainha do restaurante. Mas Dennis, com um tom brincalhão, corrigiu. Antiga nada, ela é a rainha de comer de graça. Sempre deixa a conta pra trás e vaza. Henrietta riu, dizendo que Vivia também não era de pagar, mas Dennis garantiu que ele cobria tudo o que ela consumia. No meio daquela confusão gostosa, Bachel não conseguiu segurar um sorriso, mas, sem perceber, sentiu os olhos marejarem. Desculpa, foi mal, disse, tentando disfarçar. Por dentro, ela pensava, ali tinha comida incrível, um clima leve e pessoas que pareciam de verdade. Mas na vida dela, era só raiva, abuso e comentários que cortavam a alma. Ela trabalhava até o sol raiar quase todo dia, carregando o peso das expectativas. Desde pequena, seu vilarejo acreditava nela, juntando cada moedinha para que ela pudesse viajar, aprender magia e virar uma maga extraordinária. E ela conseguiu. Garantiu um emprego no maior grupo de aventureiros da cidade, uma chance de ganhar a vida e honrar a confiança do povo. Mas ser explorada no trabalho está minando suas forças e, infelizmente, a realidade parecia um pesadelo de novo. Henrietta, preocupada, perguntou se ela estava bem. Denise olhou para Vivia, querendo saber se ela conhecia a garota, mas Vivia negou. Henrietta insistiu com Dennis. Você não pode fazer alguma coisa por ela? Ele, com um suspiro, respondeu. Eu sou só um cozinheiro. Ela vai ter que dar um jeito nos problemas dela. Enquanto isso, o despertador de Bachel tocou no meio da noite, mas ela não conseguia nem dormir, nem se levantar. Acabou apagando de cansaço, e quando acordou, já era tarde. Correndo pro trabalho, chegou atrasada e levou uma bronca daquelas. Mais tarde, numa masmorra, seu parceiro foi atacado por um monstro. Bachel, com o coração na mão, usou um vendaval mágico para salvá-lo. Mesmo perguntando se ele estava bem, o cara a empurrou com desprezo, como se ela fosse o problema. No caminho de volta para a cidade, Bachel caminhava com o coração apertado, pensando em como os outros jogavam toda a culpa nela, dizendo que ela gostava de humilhar. Perto dali, Vivia e Henrietta conversavam sobre o cardápio, rindo e planejando o que pedir. Quando viram Bachel, não conseguiram ignorar a tristeza no rosto dela. Vivia com um nó no peito, disse: Isso parece sério. Henrietta, sem pensar duas vezes, pulou para segurar Bachel, que havia se jogado da torre. Vivia usou um feitiço da palma para amparar a queda. Juntas, levaram Bachel correndo para o restaurante. Dennis, ao vê-la, ficou preocupado. Será que há algo no coração? Mas no fundo, todos sabiam que o peso que ela carregava era mais emocional do que qualquer outra coisa.
Vivia e Henrietta, preocupadas, perguntaram a Dennis se havia algum jeito de ajudar Bachel a se recuperar. Ele, pensativo, respondeu: "Por enquanto, um bom descanso pode dar uma força. Ela tá precisando de um tempo para respirar." Vivia, com um tom sério, lembrou: "Ela tá presa numa névoa escura, Dennis. Esses caras que mandam nela são um problemão." Dennis prometeu que ia dar um jeito de falar com eles. Naquela noite, os homens apareceram no restaurante. Hopper, o chefe, chegou com um pedido de desculpas meio forçado. "Ouvi dizer que um dos meus tá causando confusão." Mas Dennis, sem papas na língua, retrucou: "Confusão? Você que tá devendo desculpas depois de como tratam a Bachel?" Hopper, tentando mudar de assunto, elogiou a comida do lugar, mas Dennis percebia que ele não baixava a guarda. Aquele cara era nível 51, muito além do que um aventureiro comum precisaria. Hopper quis falar sobre Bachel, mas Dennis foi firme. "Ela não tá em condições de trabalhar agora. Precisa de cuidados, de se recuperar." Hopper, com um tom frio, disse que isso era impossível e que era melhor entregarem ela para eles resolverem. Pior, mostraram o contrato que Bachel assinou e Dennis ficou pasmo. Era um documento absurdo, cheio de cláusulas que prendiam a garota a um trabalho desumano. "Isso não é justo. Ninguém aguenta tanto peso assim sozinho", exclamou Dennis. Hopper deu de ombros. "É assim que nosso grupo funciona." Dennis rebateu: "Um aventureiro pode entrar e sair de um grupo quando quiser. Isso é lei." Mas Hopper insistiu que a decisão não era dele. Cansado, Dennis explodiu: "Vocês não são aventureiros! São uns exploradores sem coração!" Hopper, com um olhar ameaçador, avisou: "Nós somos a lei aqui. Se continuar se metendo com a Bachel, vai se arrepender. Último aviso." Enquanto isso, Bachel, ainda atordoada, não entendia por que foi salva. "Se eu estivesse melhor, tudo seria diferente", murmurou, com os olhos cheios de lágrimas. Atelier, que estava ali, olhou para ela com empatia. "Eu te entendo, sabe? Já passei por algo assim. Perdi tudo, fui exilada, vendida como escrava. Minha vontade de viver sumiu. Mas aí alguém apareceu e mudou tudo. Hoje, eu vivo feliz." Ela deu um sorriso gentil. "Come algo gostoso primeiro, Bachel. Depois, pensa com calma. Eu sei como é, e qualquer escolha que você fizer, eu vou entender. Mas te digo uma coisa. A vida tem seus lados bons, mesmo quando tá tudo cinza." De volta ao restaurante, Dennis encarou Hopper. "O que você pensa que é? O rei da cidade?" Hopper riu, seco. "Nós mandamos aqui porque somos os mais fortes. Simples assim." Ele olhou o restaurante de cima a baixo. "Lugarzinho pequeno. Ia pegar fogo fácil, né?" A tensão subia, e Dennis estava no limite quando Kate entrou, surpresa com o clima acolhedor do restaurante. "Nossa, que lugarzinho gostoso!" disse, mas logo cortou Dennis, que tentou se explicar. "Tô no meio de uma conversa séria aqui." Kate, com um jeito impaciente, retrucou: "Sério? Eu vim da capital, não tô a fim de esperar. Quero comer agora." Hopper ficou confuso, até reparar na armadura carmesim dela, nas espadas vermelhas e no cabelo que parecia pegar fogo. "É ela, a vice-capitã das Asas de Prata", pensou, reconhecendo o bordado nas costas. Dennis pediu para Kate esperar um segundo e voltou para Hopper. "Libera a Bachel desse grupo, agora." Kate, alheia à atenção, grudou em Vivia e perguntou quem era essa linda garotinha. Dennis disse que não era uma garotinha, mas sim um garoto. Vivia, curiosa, perguntou a Kate: "Qual é a tua com o Dennis?" Kate, meio irritada, respondeu: "Vocês não sabem? Ele nunca contou?" E antes que Dennis pudesse impedi-la, ela gritou: "Dennis era das Asas de Prata, meu ex-parceiro." O silêncio caiu como uma bomba. Hopper, agora pálido, não queria problemas com alguém daquele nível. Após um momento de tensão, ele ordenou a um dos homens: "Queima esse contrato, agora." E saiu, sem olhar para trás. Kate, frustrada, resmungou: "Queria um pouco de ação. Odeio quando invadem meu canto." Dennis riu: "Seu canto? Esse restaurante é meu." Como não via Kate há tempos, perguntou: "O que você quer comer?" Atelier, a garotinha, aproveitou para pedir o prato especial do dia para Bachel. Quando a comida chegou, Kate atacou o prato com gosto, enquanto Bachel observava, ainda processando tudo. A noite, enfim, terminou em paz, com o peso no peito de Bachel um pouco mais leve. No dia seguinte, na sede da Asa de Prata, Kate entrou e logo escutou os outros cochichando sobre o mau humor do capitão nos últimos tempos. Desde que a equipe começou a penar com as novas missões, Vigor parecia uma bomba relógio. De repente, ela esbarrou no próprio Vigor, que estava com uma cara de poucos amigos. Sem rodeios, ele mandou os dois membros ali perto saírem e perguntou, com um tom afiado, o que Kate tinha ido fazer com Dennis. Disse que um passarinho tinha contado. Ela riu, dizendo que o tal passarinho dele era bem rápido, e desconversou, contando que só foi comer a comida de Dennis depois de um tempão.
Mas a verdade era outra. Depois de saborear o prato do dia, Kate tentou convencer Dennis a voltar para a Asa de Prata, porque o time estava desmoronando sem ele. Dennis, porém, foi categórico. Adorava a nova vida, mesmo com os clientes esquisitos, e curtia a tranquilidade de não ser mais aventureiro. Quando Kate insistiu, contando como as coisas estavam difíceis para Vigor e o grupo, ele só reforçou que sempre foi cozinheiro, não herói. Triste, Kate tentou convencer Vigor a chamar Dennis de volta, mas o capitão cortou na hora, mandando ela esquecer o assunto. Ela ainda argumentou, lembrando como tudo fluía bem com Dennis no time, mas Vigor simplesmente virou as costas e foi embora. Enquanto isso, o restaurante de Dennis estava mais cheio do que nunca. Henrietta, observando o movimento, disse que fazia sentido. A comida era boa demais, e todo mundo ama uma boa comida. De repente, Vivia ficou surpresa ao ver Bethel ali, que agradeceu a visita e revelou que agora morava no restaurante. Henrietta, preocupada, aconselhou Bachel a pegar leve, mas ela respondeu que ficar parada a deixava ansiosa, ainda mais com um veterano fofo ajudando. Nesse momento, Dennis chegou com os pratos, e os olhos de Vivia e Bachel brilharam como sempre ao verem as delícias. Henrietta deu uma mordida no camarão crocante e exclamou que era exatamente por isso que o lugar vivia lotado. Dennis, com um sorriso torto, retrucou que ela era mais penetra do que cliente fiel. Vivia e Bachel ficaram chocadas ao saber que Henrietta ainda não tinha pagado a conta. Ela se defendeu, dizendo que estava tentando arrumar um trampo, mas a vida não ajudava. Dennis lançou um olhar gelado, e ela, sem graça, pediu desculpas por enrolar. Mais clientes entraram e Vivia perguntou se Dennis dava conta do recado. Ele contou que a Atelier estava ajudando bastante e parecia até mais animada ultimamente. Vivia sugeriu que algo bom devia ter acontecido. De repente, uma tigela escorregou da mão de Dennis, que pediu a Vivia para conversar no próximo dia de folga. Henrietta logo se ofereceu para ajudar, mas Dennis recusou na lata, deixando-a ainda mais curiosa sobre o papo. Naquela noite, Henrietta se sentia inquieta. Tomar banho em um banheiro público por estar dura era humilhante, e as palavras de Dennis sobre ela ser uma penetra martelavam na cabeça. Com medo de ser expulsa do restaurante, ela decidiu que precisava tomar uma atitude antes que fosse tarde. No dia de folga de Vivia, Dennis finalmente puxou ele para uma conversa séria e soltou a bomba. Atelier tinha um namorado. Vivia ficou de queixo caído, sem esperar por essa. Dennis explicou que vinha dando uma grana para ela, mas agora a garota sumia sozinha. Ele ficou louco de preocupação até vê-la passeando com um cara. Vivia achou legal ela estar fazendo amigos, mas Dennis bateu na mesa dizendo que era muito pior se fossem mais que amigos. Quando Vivia sugeriu que ele perguntasse direto, Dennis ficou vermelho e disse que soaria estranho. Frustrado, reclamou que o tal cara podia ao menos ter trazido um biscoito se fosse sério. E completou meio brincando, meio sério, que não deixaria ela namorar qualquer Zé Ruela abaixo do nível 80. De repente, Atelier apareceu atrás dele, puxando a camisa e perguntando do que falavam. Denise quase caiu da cadeira. Vivia, rápido, inventou que estava ali para aprender a cozinhar, e Dennis agradeceu com um joinha discreto. Atelier então disse que também queria aprender, o que deixou Denise todo bobo. Ele mandou ela lavar as mãos e começou a ensinar, mostrando como cortar cebola do jeito certo mudava o sabor. Quando ela reclamou que os olhos ardiam, ele entrou em pânico e logo ensinou um truque para aliviar. Quando Vivia também reclamou que os olhos ardiam ao cortar cebola, Dennis apenas deu um sorriso zoeiro e desejou boa sorte. Já com Atelier, ele não economizou elogios quando ela acertou o corte da cebola, todo orgulhoso. Mas quando Vivia mostrou que também mandou bem, Dennis mal olhou e só murmurou tá bom. Enquanto observava Atelier se esforçando, Denise se perdeu em memórias da infância, lembrando quando perguntou à sua mestre se estava indo bem. Ela, sorrindo, disse que ele tinha trapaceado usando uma habilidade. Curioso, Dennis quis saber como ela descobriu, e a mestre respondeu com um olhar esperto que sempre sabia o que o garoto aprontava. De volta ao presente, Atelier cutucou Dennis, tirando-o do devaneio, e confessou meio sem graça que quebrou um ovo sem querer. Ele riu sem se abalar e passou a ensinar com paciência como quebrar ovos direito, misturar a massa e empanar a carne com farinha de rosca. Depois, fritaram a carne juntos e logo o crocante cutlet de Brora ficou pronto. Dennis encheu o Atelier de elogios, dizendo que ela arrasou na primeira tentativa. Já quando Vivia, todo orgulhoso, mostrou seu cutlet, Dennis só deu uma olhada rápida e disse, tá legal, sem entusiasmo. Nesse instante o sino da torre da cidade tocou, e Atelier deu um pulo, dizendo que precisava sair. Dennis perguntou aonde ela ia, e ela com um sorrisinho respondeu apenas lá fora, como se ele não soubesse de nada. Vivia, vendo ela correr porta afora, cochichou se ela não estaria indo encontrar o namorado, o que fez Dennis quase ter um treco. Na mesma hora, Bachel saiu do quarto, e Dennis, apressado, mandou ela terminar 2 tigelas e depois ir às compras, porque ele precisava resolver algo urgente com Vivia, que claramente não estava nada a fim de ir. Bachel ficou meio insegura, sem confiança para fazer compras sozinha.
Por sorte, Henrietta apareceu na hora, toda empolgada, contando que tinha feito um exame para entrar numa equipe de aventureiros. Dennis, sem dar muita bola, perguntou se ela podia ajudar Bachel com as compras. Henrietta topou na hora, e Dennis agradeceu, dizendo que contava com elas, antes de sair correndo como se o mundo estivesse acabando, deixando as garotas se perguntando o que tinha acontecido. Na cidade, Vivia tentava convencer Dennis a parar porque, sério, eles pareciam dois stalkers seguindo o ateliê. Dennis retrucou, firme, que era o guardião dela. Vivia sugeriu que ele simplesmente fosse falar com ela, em vez de agir como detetive de novela. De repente, Dennis agarrou a cabeça de Vivia e apontou para o garoto que, segundo ele, estava enrolando sua menina. Vivia ainda tentou acalmar, dizendo que podia ser só um amigo. Mas quando o rapaz levou o ateliê para uma joalheria, Dennis surtou, já imaginando ela saindo de lá com um anel de noivado. Cedo demais para isso. Vivia até sugeriu entrarem na loja, mas ao ver Dennis quase desmoronando, teve uma ideia melhor. Enquanto isso, Henrietta estava sentada ali perto, com uma cara preocupada. Bachel perguntou o que era, e ela desabafou que precisava juntar grana logo, antes que Dennis começasse a odiá-la. Quando Bachel perguntou sobre o pagamento dos bicos que ela fazia, Henrietta explicou que tudo ia para consertar o equipamento e comprar itens de cura, porque, como tanque, ela sempre levava porrada. A grana simplesmente evaporava, por mais que ela ralasse. Disse que estava pensando em outro jeito de pagar Dennis, e Bachel prometeu apoiar, o que deu um ânimo. De repente, elas ouviram dois caras ali perto falando de um boato. O capitão da névoa noturna teria sido humilhado por um dono de restaurante que já foi da Asa de Prata. Eles se perguntavam se a névoa noturna ia tentar se vingar. Enquanto isso, Dennis ainda estava confuso sobre o tal plano genial de Vivia, que envolvia um megafone. Vivia explicou que o treco era encantado com magia para amplificar vozes à distância. Dennis ainda não sacou como isso ajudava, e Vivia, com um ar de mago esperto, disse que era aí que sua genialidade entrava. Depois que ele lançou o feitiço, a voz de ateliê ecoou pelo megafone. Dennis ficou impressionado, mas Vivia admitiu, meio sem graça, que não estava exatamente orgulhoso daquilo. Eles ouviram o ateliê dizer que gostou, que achou muito legal e que ia guardar para sempre. Os dois ficaram paralisados. Mas quando ela disse que estava feliz por tê-lo conhecido, Dennis gritou tão alto que uma senhorinha ali perto olhou torto. Nesse exato momento, um ladrão usou magia de vento para roubar a bolsa da senhora e saiu correndo. Dennis gritou por ajuda, mas ao saber que era só uma bolsa, olhou para Vivia e pediu um empurrãozinho mágico. O ladrão loiro, rindo da facilidade do golpe, olhou para trás e viu um cara assustador correndo com um garoto nos ombros, chegando perto rapidinho. Ele ficou pasmo que alguém conseguia acompanhar sua magia de vento. E mais ainda, quando percebeu que Dennis nem usava magia nenhuma. Vivia, ofegante, perguntou se todos da Asa de Prata eram tão rápidos. E Dennis, com um sorrisinho, disse que ele era o mais veloz porque nunca pulava o dia de perna. Num beco sem saída, o ladrão usou magia de vento para pular pro telhado, enquanto Dennis escalou com pura força bruta. Quando ele perguntou se Vivia tinha algum feitiço útil, o garoto lançou um encantamento que fez Dennis quicar pro alto, como se fosse um trampolim. O ladrão loiro, com os olhos arregalados de pavor, viu Dennis saltando no ar como um foguete, quase o alcançando. Num movimento desesperado, ele lançou um ataque surpresa com magia de vento bem na hora que Dennis estava perto, e disparou dali, gritando com arrogância que não seria pego tão fácil com aquele truque. Dennis, com sangue fervendo, mandou Vivia descer assim que aterrissaram. Enquanto isso, Vivia avistou as meninas logo à frente, descendo a rua. O ladrão passou por elas como um raio, com um sorrisinho convencido, achando que bastava despistá-los para escapar. Mas, do nada, Henrietta surgiu do alto, com uma cara séria que não deixava margem para brincadeira, e dominou o ladrão metido com uma agilidade impressionante. Dennis chegou logo depois, ofegante, e deu um tapinha na cabeça dela, elogiando o trabalho bem feito. Mais tarde, de volta ao restaurante, Dennis reuniu as meninas e soltou a novidade. Ateliê estava com um namorado. Vivia, sempre o mais centrado, logo corrigiu, dizendo que ainda não tinham certeza disso. Henrietta, com um tom de zoação, perguntou se Dennis estava se sentindo meio solitário ultimamente, e Bachel, sem papas na língua, confessou que Henrietta estava com medo de ser expulsa do restaurante. Dennis riu, garantindo que jamais baniria alguém que valorizava tanto a comida dele como ela, mas completou com um sorrisinho que podia mudar de ideia depois. Na mesma hora, Ateliê entrou em silêncio, com uma expressão tão intensa que parecia carregar o mundo nas costas, e surpreendeu Denise ao aparecer atrás do balcão com uma caixinha na mão. Quando ele abriu, encontrou um bracelete que, segundo Ateliê, ela comprou juntando toda a mesada que recebia. Bachel caiu na risada, dizendo que Dennis tinha entendido tudo errado, e Henrietta, sem pensar duas vezes, deixou escapar a fofoca quando Ateliê perguntou o que aquilo significava. O que quase lhe custou um banimento eterno. Dennis experimentou o bracelete
e ver ele usando o presente fez Atelier abrir um sorriso de orelha a orelha. Enquanto isso, o Capitão Vigor foi até uma mansão imponente para encontrar alguém que não via há um tempão. Numa manhã agitada no restaurante, Dennis pediu a Atelier que fosse limpar o quintal. De repente, um cliente entrou e Dennis, com um tom sério, avisou que o horário de almoço já tinha acabado. Mas o homem, ao ver Lady Atelier sã e salva, caiu em lágrimas de alegria, deixando todos confusos. Dennis ficou sem entender nada, enquanto Henrietta, desconfiada, achou que o velho era algum admirador esquisito e já se preparava para botá-lo para correr. O homem, porém, se apresentou como Stevens, o mordomo-chefe da casa Works. Lar de Lady Atelier. A revelação pegou Dennis e Henrietta de surpresa, enquanto Vivia, um jovem de energia contagiante, e Ball quase explodiram de empolgação. Vivia, atônito com a ignorância de Dennis, perguntou se ele vivia isolado do mundo. Ball, com os olhos brilhando, explicou que a casa Works. Era a família de magos mais influente e respeitada do reino, deixando Dennis de queixo caído. Enquanto isso, Stevens, com lágrimas nos olhos, anunciou que chegara a hora de Lady Atelier buscar sua vingança. Sentando-se, ele lamentou com um tom pesado que era uma tragédia ela estar num restaurante tão humilde, o que fez Dennis querer jogá-lo porta afora. Vivia, no entanto, pediu calma, insistindo para que ouvissem o que o velho sábio tinha a dizer. Stevens revelou que era o ex-mordomo-chefe e que a corte real o enviara para trazer Atelier de volta. Ele contou que o tio dela, Joseph, a expulsara da família, acusando-a de ser uma filha ilegítima. Mas agora, com o testamento do pai de Atelier descoberto, ficava claro que ela era a verdadeira herdeira de todo o poder e riqueza da casa. A corte decidira ouvir seu caso. Stevens implorou para que ela voltasse, pusesse fim à crueldade de Joseph e assumisse seu lugar de direito. O silêncio tomou a sala quando Atelier, sem titubear, recusou. Dennis, preocupado, quis saber o motivo. Com o olhar perdido, ela confessou que não queria reviver aquela vida, enquanto lembranças dolorosas do passado a atormentavam. Abraçando Dennis com força, ela deixou Stevens sem palavras. O mordomo tentou convencê-la, dizendo que um restaurante de gente simples não era lugar para ela, o que fez Dennis ferver de raiva. Mas pensando melhor, ele percebeu que Stevens tinha um ponto. Ele era só um cozinheiro humilde, enquanto Atelier era praticamente uma princesa. Com cuidado, Dennis perguntou se ela realmente queria abrir mão disso. Atelier, tímida, confirmou com um aceno. Ainda assim, Dennis insistiu que ela não podia fugir de algo que mudaria sua vida para sempre, pois mais cedo ou mais tarde, ela teria que enfrentar a verdade. Tocada pelas palavras de Dennis, Atelier tomou coragem e aceitou ir, mas só se ele fosse junto. Orgulhoso, Dennis concordou. Horas depois, Vivia apareceu todo empolgado, vestindo um traje estiloso de detetive, perguntando se podia acompanhá-los. Dennis deu o sinal verde, e as garotas do restaurante prometeram cuidar de tudo. Nesse momento, Atelier surgiu num vestido azul que arrancou suspiros de todos, encantados com sua fofura. Dennis anunciou que era hora de partir, mas Atelier, hesitante, murmurou que, apesar de saber que precisava ir, não queria. Ela repetiu isso várias vezes, o que fez Dennis sorrir, orgulhoso, já que era a frase mais longa que ela dissera em semanas. Ele afagou sua cabeça, garantindo que estaria sempre ao seu lado. Stevens perguntou se a jovem Lady e seus servos estavam prontos, o que irritou Dennis, embora ele soubesse que, em status, estava abaixo dela. Com isso, partiram, e as garotas desejaram uma viagem segura, cheias de animação. Após uma longa viagem de carruagem, chegaram à capital. Vivia com olhos de quem nunca viu uma cidade grande, ficou grudado na janela, admirando tudo. Dennis, por outro lado, sentiu um aperto no peito ao voltar à capital, mas Vivia o tirou do transe bem quando passaram pelo restaurante do Black, o mais famoso da cidade. Dennis teve vontade de parar e cumprimentar o velho amigo, mas algo o fez hesitar, como se não se sentisse mais digno de enfrentá-lo. Na casa Works. Foram recebidos por oficiais legais. Sestavich, o chefe do caso, se apresentou, e Dennis fez o mesmo, declarando-se guardião de Atelier. Dentro do casarão, Sestavich explicou que precisariam testar o sangue de Atelier. Ao ver a seringa nas mãos de Stevens, ela quase desmaiou de medo, repetindo que era assustador demais. Quando a agulha tocou seu braço, ela desabou como um balão murcho. Dennis a segurou nos braços, enquanto Sestavich informou que o próximo passo seria a corte. Mas Dennis, passando o Atelier para Vivia, pediu um momento para entender melhor a situação. Sestavich revelou que o pai de Atelier, Sir Famas, era mestre em magia de hipnose e que certos tipos de magia só passavam pelo sangue. Dennis entendeu que Atelier herdara o mesmo poder de controlar mentes. Sestavich continuou, contando que Sir Famas salvava vidas com seu dom, mas seu irmão, Joseph, envenenou-o por inveja, querendo roubar sua esposa e o título de chefe da família. Não satisfeito, espalhou a mentira de que Atelier era ilegítima, destruindo sua reputação.
Mas Sir Famas já havia previsto isto, deixando um testamento, e a corte autorizou um teste de sangue com um artefato mágico para provar que Atelier era a herdeira. Sestavit pingou uma gota do sangue dela num globo mágico, seguido pelo sangue de Sir Famas, guardado pela corte. Um cristal em forma de flor se formou, confirmando o laço. O teste com o sangue da mãe, Elisa, deu o mesmo resultado, provando que Atelier era filha deles. Dennis e Vivia vibraram, mas Atelier continuou cabisbaixa. Na corte, o juiz abriu a sessão com ambas as partes presentes. Sir Joseph começou atacando Dennis com provocações venenosas. Dennis, lembrando que Joseph era cliente do Capitão Vigo, prometeu que ele pagaria por mexer com sua garotinha. O juiz o repreendeu, chamando-o de Dennis Blacks, e Vivia, surpreso, reconheceu o nome famoso. O juiz leu o testamento de Sir Famas, declarando Atelier como a herdeira legítima, destinada a receber a riqueza e o poder, enquanto Joseph ficaria com os livros e o conhecimento secreto. Um nobre gorducho concordou que Atelier era filha de Sir Famas, mas disse que ela não merecia a herança, pois sua mãe seria uma amante de baixa classe. Sestavit rebateu com veemência, afirmando que a audiência existia para provar a verdade com o teste de sangue. Joseph, com um sorriso arrogante, chamou tudo de perda de tempo, enfurecendo Dennis. Um médico se aproximou para coletar o sangue de Atelier, que, apavorada, agarrou a manga de Dennis. Ele a acalmou com carinho enquanto o procedimento era feito. O juiz pediu que todos tirassem um palito de um jarro para decidir quem usaria o artefato mágico, evitando manipulações. Dennis pegou o primeiro palito, mas não era o vermelho. Após todos escolherem, Stevens foi selecionado. Nervoso e tremendo, o mordomo pingou o sangue de Atelier e de Sir Famas no globo, e o cristal confirmou a conexão. Dennis respirou aliviado, mas ao adicionar o sangue de Elisa, o cristal brilhou por um segundo antes de derreter numa substância escura. A sala ficou em choque. Joseph, com um sorriso cínico, disse que avisara. Sestavit insistiu que houve um erro e pediu para repetir o teste, mas o juiz negou. Joseph declarou que isso provava que Atelier era um erro do irmão, palavras que a abalaram profundamente. O juiz decidiu que o testamento era parcialmente válido. Joseph herdaria a riqueza e o poder, e Atelier, os livros e o conhecimento mágico. Joseph, com um sorriso sarcástico, disse que não se importava, já que a desgraça da família ainda era filha de seu irmão. Dennis notou que Stevens escondia um pano sobre um ferimento. Furioso, ele bateu na mesa, agarrou o mordomo e revelou que ele usara o próprio sangue para sabotar o teste. Engasgando, Stevens confessou que Joseph prometera restaurar seu cargo em troca do golpe. Dennis, tomado pela raiva, usou magia de fogo para puni-lo e o soltou. O juiz ordenou que parasse, mas Dennis explodiu, gritando que os verdadeiros criminosos eram os que manipularam o sorteio, falsificaram o teste e torturaram uma garota inocente. Quando os guardas avançaram sob ordens de Joseph, Dennis prometeu transformar em cinzas quem machucara Atelier. Até os guardas hesitaram, mas ao atacarem, Dennis, com olhos ardendo, jurou mostrar o inferno. Vivia desesperado gritou: "Quem vai cuidar da Atelier se você virar inimigo do reino?" As palavras o frearam na hora. Dennis olhou para o rosto assustado de Atelier e se acalmou. Após a audiência, Sestavit informou que o caso fora arquivado. Arrependido por expor Atelier, Dennis os levou à biblioteca para ver o que ela herdara. Sestavit explicou que o lugar, antes uma biblioteca, agora era um depósito, mas poderia ter algo valioso. Dennis alertou Atelier para tomar cuidado com uma tábua quebrada, mas ela tropeçou num círculo mágico e caiu num porão escondido. Lá embaixo, encontraram uma sala secreta cheia de livros antigos. Vivia e Sestavit, ao folheá-los, descobriram grimórios raros, verdadeiros tesouros nacionais. Sestavit, segurando mais 2 livros, exclamou que ali estava a história perdida da humanidade. Ele se perguntou se Sir Famas planejara deixar esse tesouro para Atelier, prevendo que Joseph tentaria roubá-lo. Dennis riu da ironia e perguntou a Atelier o que ela queria fazer. Com voz tímida, ela disse que queria doar tudo para o restaurante. Na manhã seguinte, Dennis, impaciente, esperava Vivia, que dormira demais. Ao sair, cruzou com um homem que o fez parar. Tinha o mesmo rosto que Dennis, mas uma aura completamente diferente. Dennis gritou para Vivia se apressar, e o homem, com um sorriso misterioso, elogiou o nome de Vivia antes de deixá-lo passar. Uma garota chamada Fiorenzo se aproximou do homem, chamando-o de Mestre Heath, e perguntou quem era aquele jovem. Heath respondeu que Dennis era o companheiro de uma contraparte que ele mencionara antes. No dia seguinte, a fila para entrar no restaurante quase dava a volta no quarteirão. Lá dentro, enquanto saboreavam a comida, Henrietta e Vivia ficaram ânimas de ver tantos magos e estudiosos, certamente atraídos pelos livros que Atelier herdara. Aliás,
Um feiticeiro abriu um daqueles volumes e descobriu que fazia parte da coleção definitiva cobiçada pelos maiores bruxos vivos, enquanto o outro ficou boquiaberto ao encontrar o necrófico. Vendo a empolgação exagerada daquela galera, Dennis deixou claro que não se importava se lessem durante a refeição, contanto que saíssem assim que terminassem. De repente, enquanto o cozinheiro lidava com a enxurrada de pedidos, um cliente finalmente tomou coragem, aproximou-se e disse que talvez conseguisse curar a doença da esposa estudando as obras completas de Mongolore. Ao ouvir isso, Dennis gritou para a ateliê, avisando que havia um homem em apuros. A dona dos livros concedeu a ele um empréstimo especial para tentar salvar o amor da vida dele. Mas quando os outros viram o sujeito saindo com o volume, mais 3 pediram para levar alguns para casa também, e Dennis cortou logo pela raiz. Aquilo era exceção de uma vez só. Com o livro na mão, o marido desesperado agradeceu do fundo do coração e se mandou. Minutos depois, mais clientes invadiram o lugar, berrando os pedidos direto para o cozinheiro. Mesmo com dezenas de pedidos chegando ao mesmo tempo, ele memorizou cada um. Mais impressionante ainda, liberou toda a magia de uma vez. Trabalhando na cozinha em velocidade relâmpago, Vivia perguntou se era mesmo certo gastar todos os feitiços de uma vez. E ele respondeu que não tinha como acompanhar de outro jeito. Vendo a habilidade em ação, Atelier só conseguia olhar, boca aberta de espanto. A cena mudou para uma lembrança antiga de uma criança abandonada pequena, vagando pelas ruas chuvosas, enquanto outras passavam sorrindo debaixo de guarda-chuvas. Aquela não tinha proteção, além de um manto esfarrapado, e era obrigada a comer pedaços de carne largados no chão. Encharcada e tremendo, a criança sentou ali em silêncio infeliz, enquanto a chuva escorria pela cabeça. Então uma mulher que passava deixou cair a carteira. A criança pegou e devolveu. Comovida com a bondade do menino, a mulher levou ele ao restaurante onde trabalhava para comer algo. Ele nem sabia segurar a colher direito. Mas no instante em que provou a comida, foi como se o mundo inteiro explodisse em cores. A alegria era tão grande que não parava de comer, lágrimas escorrendo pelo rosto como acontecia no presente. Dennis acordou depois de desmaiar. Tentou se levantar, o corpo ardendo em febre, mas as crianças o impediram. Ele se preocupou com o restaurante, mas Bachel disse que não podia ficar estressado com isso no estado dele. Já tinham fechado pelo dia, claramente sem condições de trabalhar. Dennis pediu desculpas e deitou de novo, pelo menos a bolsa de gelo de volta na testa. O cozinheiro perguntou por que ela parecia tão abatida e Vivia explicou que ficara morta de preocupação, com medo de que tivesse pegado algo grave ou até que não acordasse mais. Dennis deu uma risadinha fraca e garantiu que não era nada sério. Depois voltou a dormir. Vivia completou que, segundo o médico, provavelmente era só um resfriado, embora a jovem maga suspeitasse que ele simplesmente se matara de trabalhar. Henrietta concordou que não tirara um dia de folga desde a volta da capital. Vivia planejava dar remédio quando ele acordasse, mas até lá precisava descansar. Com isso, todas as crianças saíram, exceto Atelier, que insistiu em ficar ao lado do homem que já era praticamente um pai para ela. Enquanto isso, os outros, embora soubessem o motivo do colapso do cozinheiro, ainda temiam que fosse algo pior. Então, tentaram bolar um jeito de ajudar. Bachel sugeriu fazer um mingau de arroz nutritivo, e todo mundo curtiu a ideia no fim das contas. Comida decente era essencial para a saúde. Henrietta, a mais animada de todas, vestiu a armadura completa para não se queimar no fogão. Pensando nos ingredientes, pegou um pedação de carne e só conseguia imaginar perfeitamente grelhado. Vivia, por outro lado, se perguntou em que momento aquela cabeça de vento esquecera que estavam fazendo mingau. Sem se abalar, Henrietta agarrou um cutelo enorme para picar a carne, parecendo por um instante que ia rachar o restaurante inteiro ao meio, então Vivia correu para impedir que destruísse o local de trabalho do cozinheiro. Nesse instante, Bachel entrou com um balde de gelo e deu de cara com o caos entre as crianças. No meio de tudo, Cynthia ouviu a bagunça de fora e invadiu o restaurante para ver o que rolava. No quarto de Dennis, ele deixou cair sem querer a bolsa de gelo da cabeça. Atelier checou a temperatura. Ainda estava quente. De algum jeito, a pobre garota se culpava pelo cansaço dele. Afinal, ele gastara cada gota de força naquele tribunal para salvá-la. Graças a Dennis, ganhara uma segunda chance na vida. E por isso, era grata o suficiente para recolocar a bolsa de gelo na cabeça dele com um sorriso. De volta ao passado, um homem gritou que Dennis não escaparia da travessura dessa vez. Pendurado na janela que nem macaco e vestido de cozinheiro. O garoto reclamou que só estava dando uma força na cozinha, depois pulou no chão e deu no pé. A mulher que o acolhera chegou perguntando o que tinha rolado, e o ajudante explicou que o Pestinha andara fazendo arte de novo. Dessa vez, mexera na couve juliana que o cozinheiro preparara, picando em pedacinhos ainda menores. O homem resmungou que o menino devia ter esquecido o quanto devia ao chefão por tê-lo recolhido. A mulher admitiu que Dennis não era de levar bronca bem. E o homem disse que o garoto ia ficar mimado para sempre e nunca ia dar ouvido a ninguém,
Mas ela acreditava que um dia, Dennis ia entender, porque era simplesmente assim que ele era. Pelo canto do olho, o menino ouviu a conversa e pareceu levar um baque. Um dia, Dennis veio correndo, sorrindo de orelha a orelha, depois de finalmente conseguir fazer arroz de panela com cada grão soltinho. Invadiu o restaurante direto, tigela na mão. Um dos garçons pensou em dar bronca no moleque, afinal. Aquele lugar era chique demais para bagunça daquele tipo, mas no fim resolveu deixar o destino rolar. Despreocupado, Dennis deu uma olhada ao redor, pensando no que fazer com a obra-prima dele. Foi quando uma mulher ali perto comentou como cheirava bem. Um cliente curioso disse como era impressionante o restaurante do Black ter um cozinheiro tão novo e talentoso. Empolgado, Dennis ofereceu um gostinho para ela. Mas no instante em que provou, quase cuspiu tudo ali mesmo. Em segundos, vários funcionários correram para ajudar até a chefona aparecer para ver o que diabos estava acontecendo. Logo descobriu que Dennis dera algo duvidoso para a cliente. Pegando o arroz de panela do garoto, lançou um feitiço rápido no prato, depois serviu a mesma porção de volta para a mulher. A moça, ainda desconfiada, tomou outro bocado com hesitação, e dessa vez os olhos brilharam de prazer. A chefe explicou que o aprendiz simplesmente esquecera de colocar um ingrediente crucial. Mais tarde, Dennis chegou perto dela que nem cachorrinho culpado, pedindo desculpas por usar uma habilidade esquisita na comida. A mulher aproveitou para reforçar a importância de usar o tipo certo de magia, e Dennis começou a chorar, convencido de que fizera algo maravilhoso quando na verdade não. Ela o consolou, dizendo que precisava estudar mais, mas também ouvir as pessoas. Depois de prometer que faria isso, Dennis perguntou como ela conseguira salvar o prato. Ela disse que era moleza para ela. Afinal, era conhecida como a mestra lendária do arroz de panela. E completou: ele também pode ser um dia. Isso fez o ânimo do garoto disparar. De volta ao presente, Vivia perguntou por que Cynthia aparecera. O advogado admitiu que era louco por magia e viera ler um dos volumes que Atelier herdara. Mas agora Dennis parecia mal. Ajudar ele era mais importante que ficar lendo. Então o homem perguntou o que planejavam cozinhar pro cozinheiro. E Henrietta, olhos faiscando, respondeu: mingau de arroz. Ao ouvir isso, Cynthia declarou que era hora de cozinhar o arroz pro espanto da garotada. Que nem eremita sábio da montanha, explicou que depois de ter o arroz perfeitamente cozido, aí sim começava a verdadeira feitura do mingau de arroz. A discussão de verdade, disse, devia ser sobre qual magia usar para preparar o arroz mais perfeito possível. Segundo ele, o rei dos aparelhos esquisitos e o Sat juntara habilidades de forma multifuncional e assim criara a magia em questão. Antes de virar advogado, Cynthia fora pesquisador apaixonado, então sabia dessas coisas na pele. Bachel, maga que era, entrou na conversa, apontando que os fundamentos da feitiçaria mandavam usar magia de chama. Mas o problema era que a intensidade do calor mudava conforme a imaginação e a habilidade de quem usava. Vivia concordou, acrescentando que se o fogo não fosse constante, o arroz podia ficar seco ou papado. Então Cynthia propôs usar o fogo espectral produzido pela chama fantasma. A força do calor podia ser controlada pela quantidade de mana usada, permitindo cozinhar com mais precisão. Henrietta, totalmente perdida na conversa mágica, só ficou olhando pro nada. Enquanto Vivia avisou que a chama fantasma tinha uma desvantagem. Não formava aquela crostinha dourada no fundo da panela. Sem querer abrir mão daquela delícia crocante, Bachel sugeriu combinar magia de chama com chama fantasma. Cynthia concordou, mas Vivia protestou com força, dizendo que os dois juntos deixariam a consistência do fogo instável de novo. Suando, Cynthia admitiu que tinham chegado num beco sem saída. Ainda assim, Vivia não queria desistir. Sugeriu usar uma panela impregnada por alquimistas com catalisadores mágicos de alta qualidade para forçar a temperatura a ficar constante. Bachel quase chorou, percebendo que talvez fosse a única saída. No fim, depois de tanta discussão pra lá e pra cá, Cynthia tinha a solução. Usariam tanto a chama fantasma quanto a magia de chama normal e contrabalançariam o calor instável com uma panela infundida de catalisador para manter tudo estável. Assim, cozinhariam o arroz mais gostoso que o mundo já viu. Decidido isso, veio a próxima dúvida. Como usar magia para transformar aquele arroz em mingau perfeito? Henrietta, exausta da conversa sem fim, só queria que aquilo acabasse logo. Por sorte, Vivia e Bachel pediram uma pausa. A cabeça deles estava frita de tanto pensar. Nesse momento, o polvo entrou no restaurante. Tinha ouvido que o cozinheiro estava doente. Trouxe um catálogo com uma caixa de arroz mágica, aparelho capaz de fazer arroz incrível com crostinha e oferecia pela metade do preço. Como se não bastasse, esse modelo tinha modo especial de mingau. Henrietta perguntou se funcionava sem chama fantasma nem chamas normais, e o comerciante só ficou olhando para ela. Por que raios alguém cozinharia o arroz primeiro para depois fazer mingau? Era só ferver a água, jogar o arroz cru e pronto, mingau.
Ao ouvir isso, os 3 supostos magos desejaram sumir pelo chão. De qualquer jeito, jogaram fora todos os planos complicados e resolveram comprar a caixa mágica. Seguindo as instruções do manual, bastava ajustar e deixar cozinhar o mingau sozinho. Atelier entrou dizendo que a febre de Dennis baixara, o que deixou Henrietta feliz porque o cozinheiro provavelmente conseguiria comer o mingau afinal. E sabendo o que os amigos preparavam para ele, Atelier sugeriu colocar ovos na receita para ficar ainda mais nutritivo. As amigas elogiaram a habilidade culinária da menininha. Afinal, aprendera muito com o chefão. Segundo Atelier, era para bater o ovo como se estivesse fatiando. Bachel comentou que a única omelete que comia era a doce. Enquanto Vivia disse que era o oposto na opinião dela, omelete de verdade precisava ter gosto de caldo. Vendo Henrietta perdida de novo, as duas perguntaram se havia algo que ela simplesmente não comia. Depois de uma pausa rápida para pensar, a loira declarou com convicção que não gostava de comer sapatos de couro. Enquanto Bachel quase chorou de tristeza, Vivia perguntou se ela estava dizendo mesmo que comia sapatos. Henrietta explicou que sim, a família dela comia. O pai dizia que sapatos de couro eram feitos de pele de animal. Ao ouvir isso, Bachel ficou com pena da amiga, enquanto Vivia resolveu que era melhor mudar de assunto. Mais tarde, Denise acordou e viu Atelier entrando no quarto com uma tigela de mingau de ovo na mão. No instante em que provou, o cozinheiro sentiu o mesmo calor que experimentara lá atrás quando fora acolhido pela chefona no restaurante do Black. Quando elogiou o sabor e perguntou se ela fizera, Atelier corou, sorriu e explicou que mexera os ovos exatamente como o cozinheiro ensinara, como se fatiando. Depois acrescentou que o mingau em si fora feito pelo polvo, destruindo na hora o momento fofo e deixando o cozinheiro em pânico silencioso. No dia seguinte, Henrietta pulava alegre pelas ruas do mercado, tanto que uma velhinha não resistiu e comentou: "A mocinha parece bem feliz hoje." Um pouco adiante, a garota deu de cara com Vivia e mostrou orgulhosa a montanha de bagagem que carregava. Segundo ela, estava tão animada com a festa de hoje que resolveu vir preparada até o talo. Um dos comerciantes parou os dois e brincou que era raro ver eles fora na hora do almoço em vez de no restaurante do Dennis. Explicaram que o restaurante dos aventureiros ficaria fechado por um tempo por causa de um dia especial. Enquanto isso, de volta ao estabelecimento, Dennis encontrou Bachel e Atelier com as malas prontas. Notando a roupa de Atelier, comentou que ela não precisava mesmo usar aquilo para viagem, mas ela parecia teimosa em não trocar. Henrietta e Vivia logo chegaram, e Dennis anunciou que era hora de partir. Mas antes de sair, Henrietta quis confirmar se todo mundo trouxera toalhas. Todos balançaram a cabeça que sim. Em seguida, perguntou sobre sabonete e todos mostraram os seus, depois baldes. E por fim, antes da partida, era hora de todo mundo tomar banho. Então, o grupo se reuniu para se lavar. E Vivia não escondeu o espanto com o físico sarado do cozinheiro. Sorrindo de orelha a orelha, Dennis declarou que era assim que um homem devia ser. Por outro lado, questionou por que o garoto era tão magrelo, ao que Vivia respondeu que tudo bem, ele era mago afinal. Além do mais, simplesmente não entendia como o cozinheiro conseguira tanto músculo. Dennis revelou que o segredo era fazer 2,000 flexões todo santo dia, o que levou Vivia a concluir que aquele homem definitivamente não era humano. Deixando isso de lado, Dennis perguntou por que o menino não ia sem toalha como qualquer pessoa normal faria num banho público. Vivia ficou visivelmente sem graça, tentando se cobrir, mas o cozinheiro não ia facilitar e até tentou arrancar a toalha. Enquanto isso, as meninas curtiam um clima tranquilo e animado. Só sabão e risada. Em certo momento, Bachel se perguntou em voz alta quando Henrietta desenvolvera uma silhueta tão marcante, embora a guerreira, como sempre, insistisse que não era diferente das outras mulheres. Atelier, por outro lado, se sentiu um pouco insegura, admitindo que ainda não se via como mulher de verdade. Mais tarde, naquele dia, Dennis preparou uma bandeja caprichada de petiscos para o grupo e serviu bebidas. Agora, o grande momento da noite podia começar. O cozinheiro colocou Henrietta responsável pelo discurso de abertura. Totalmente pega de surpresa, a coitada entrou em pânico. Mas Dennis argumentou que ela era a única Henrietta na mesa. E assim, tremendo, começou agradecendo por ele ter reunido todo mundo ali, apesar da rotina exaustiva e das responsabilidades sem fim. Dennis deu uma risadinha, dizendo que parecia robô, o que só a deixou mais emotiva. Continuou admitindo que devia muito ao cozinheiro, mas estava feliz por finalmente ter encontrado um emprego na Ordem dos Cavaleiros, onde poderia se dedicar a ajudar pessoas. Vivia soltou que a espertalhona podia enfim começar a quitar o que devia ao cozinheiro. Aí o mago anunciou que encontrara outro grupo de aventureiros. Não eram tão famosos quanto os antigos companheiros, mas era um passo importante no caminho dele para virar um grande bruxo. Henrietta provocou que agora ele também podia pagar a dívida com o restaurante. Mas Vivia protestou que se recusava a ser comparado a uma caloteira, já que sempre pagava as refeições dele, diferente dela. Para fechar, Bachel se levantou e revelou que decidira voltar para a casa dos pais e virar professora na escola de magia da capital real.
Tinha sido convidada antes mesmo de se formar. Com todo mundo compartilhando as novidades da vida, Dennis ergueu um brinde para celebrar o crescimento do grupo. Era hora de comer, beber e sonhar com o futuro enquanto aproveitavam o presente. Vendo o ateliê sem querer intimidar Bachel ao insistir que carne quase crua já estava no ponto, Vivia comentou com Dennis que as duas pareciam ter virado ótimas amigas. Aí suspirou, lamentando que todo mundo parecia estar seguindo em frente e que as coisas iam ficar mais solitárias dali pra frente. As palavras deixaram os outros inquietos também. Henrietta até pensou em adiar o emprego novo, ideia que Bachel achou sensata. Mas Dennis lembrou que agora finalmente tinham chance de fazer o que sempre quiseram e que não deviam jogar fora se era tão importante. Vivia e Bachel concordaram enquanto Henrietta ficou tão motivada que declarou que sairia da cidade na manhã seguinte. Atelier apontou que ela nem começara o emprego ainda, e todo mundo caiu na gargalhada quando a guerreira percebeu o quanto a ideia era absurda. Conforme a noite avançava, Dennis preparou outro banquete usando magia nível 99, deixando todos boquiabertos. Logo, uma porção generosa de arroz de panela foi servida para cada um, quando de repente o polvo apareceu, se servindo de um prato. Atraído pelo cheiro irresistível, o comerciante explicou que não conseguira ficar longe. Dennis reconheceu ele como aquele vendedor esquisito que vendia todo tipo de raridade, mas o irritou por esquecer o nome. Quando Atelier lembrou que era polvo, o homem comemorou que pelo menos alguém lembrava e até aproveitou para convidar a garota para trabalhar na loja dele de novo. Dennis deu um tapa na cabeça dele, avisando para não encher o saco da mascotezinha dele assim. Ainda assim, como fora graças ao polvo que Dennis provara aquele mingau de ovo, resolveu não bater nele. Na verdade, até pensava em adicionar um prato novo no cardápio usando aquela receita e a panela mágica. Por fim, perguntou o que exatamente aquele comerciante esperto estava fazendo ali. O polvo pediu para não ser chamado de esperto na frente de Atelier e explicou que ouvira que Dennis fazia churrasco, então veio oferecer um banquete que só ele podia proporcionar, um pedaço de carne Hagen nível 5. Sorrindo com a generosidade do comerciante, Dennis sacou 2 facas de cozinha afiadíssimas e topou o desafio. Segundos depois, o naco de carne foi jogado alto no ar e o cozinheiro cortou em dezenas de pedaços perfeitamente medidos. Feito isso, a carne foi pro fogo e servida para os rapazes, que de algum jeito se sentiram ainda mais satisfeitos. Apesar de já terem curtido uma sequência inteira de pratos preparados pelo chefe famoso da cidade. Cabisbaixo, o povo murmurou que a ideia dele era oferecer só para Atelier. Aliás, a garota enfiou um pedaço de carne na boca de Dennis e o comerciante admitiu que ficou com inveja. Vendo isso, ela fez o mesmo favor para ele e o grandão quase desmaiou de pura alegria. Algum tempo depois, enquanto o polvo dormia sonhando com a pobre Atelier, Vivia finalmente fez a Dennis a pergunta que segurava há tanto tempo. No tribunal, chamaram ele de Dennis Blacks. Então o mago queria saber se o cozinheiro tinha parentesco com alguém do restaurante Blacks. O homem explicou que o sobrenome Blacks, na verdade, pertencia à cozinheira-chefe, sua mãe adotiva, cujo nome ele carregara um dia, mas não queria mais usar. Não depois de sair batendo porta numa briga feia quando estava perto do nível 90. Olhando para trás, Dennis admitiu que andara cheio de si, e a mãe só tentara manter os pés dele no chão. Vivia achou quase inacreditável que até Dennis tivesse passado por fase de metido, embora entendesse o motivo. Afinal, Dennis chegara ao nível 99 tão novo, a um passo do limite. Na época, Dennis tinha certeza de que logo bateria nível 100, por isso saíra do restaurante Blacks para trabalhar em cozinhas diferentes, tudo para poder esfregar na cara da mãe adotiva. Aí um dia entrou no Silverwing, o lugar onde ficou mais tempo. E apesar de tudo, tinha de admitir que recebera muita ajuda daquela gente. Mas a verdade nua e crua era que Dennis nunca chegara ao nível 100. Enquanto isso, na cidade, 2 clientes fiéis do restaurante vinham a caminho do estabelecimento dos aventureiros, discutindo qual prato pediriam hoje, mas se surpreenderam com uma placa. O lugar estava fechado por motivos de negócio. Naquele instante, 2 homens passaram por eles. Um deles empurrou a garota da frente. A amiga virou para cobrar explicação, mas o sujeito só mostrou uma faca e saiu rebolando. Sem deixar barato, a feiticeira invocou o guardião do amanhecer e disparou uma flecha mágica direto na bunda do bandido. Enquanto ele se levantava tropeçando, o parceiro dela completou com o poço de ramen, acertando o comparsa. De repente, chamas explodiram do beco de onde os caras tinham saído, bem ao lado do restaurante. Nessa hora, Dennis e as crianças voltavam para casa. Mais do que satisfeitos com o banquete, o próprio Dennis bebera tanto que um mago jovem, mal 1/10 do peso dele, precisava ajudar a carregá-lo. De longe, viram o fogo devorando perto do restaurante, e Dennis disparou na frente, coração acelerado, sem acreditar no que podia ter acontecido com o lugar amado. Ao chegar, o pior estava diante dos olhos. O restaurante dos aventureiros engolido pelas chamas, desabando pedaço por pedaço. Desesperado, o cozinheiro procurou um jeito de combater o incêndio. Enquanto os 2 magos jovens imobilizavam os culpados e os identificavam como responsáveis,
Vivia reconheceu os membros da tropa Névoa Noturna. Um deles gritou que Dennis e a turma dele estavam merecendo por se acharem os maioral. O outro completou que Névoa Noturna não estava sozinha. Silverwing e a Casa Works estavam com eles, todos prontos para esmagar o cozinheiro do restaurante. Mais tarde, Dennis ficou em silêncio, cabeça baixa, olhando as cinzas do lugar que amava. Lembranças de cada momento feliz vivido ali voltavam de uma vez. Cada uma agridoce enquanto a verdade cruel afundava. Tudo se fora. Até os livros raros que Atelier herdara da família viraram pó. Henrietta desabou em lágrimas com tanta maldade. Enquanto vivia, se culpava pela tragédia. Se Dennis não o tivesse salvado aquela noite, a senhorita Troop não teria ido atrás dele. Batchel também se sentia culpada, certa de que fora o motivo do capitão mirar no cozinheiro. Mas Dennis disse que não tinham culpa nenhuma. Sinceramente, não esperava que Silverwing entrasse nisso. Acreditava que Joseph Workstead procurara VGO para formar a aliança com Névoa Noturna, simplesmente contratada para fazer o serviço sujo, tipo botar fogo, considerando tudo. Dennis assumiu total responsabilidade, admitindo que talvez andasse arrogante, achando que podia dar de ombros para inimigos tão perigosos. Vivia tentou animá-lo, insistindo que juntos podiam derrubar essa gente, já que Dennis sempre enfrentara problemas de frente. Mas Dennis parecia cansado de mais lutas. Disse que preferia abrir um restaurante pequeno em outra cidade. Afinal, ninguém se machucara. Então, no fim, não via como catástrofe. Henrietta não acreditava que ele estivesse recuando assim e insistiu para irem atrás dos criminosos. O cozinheiro perplexo se perguntou como aquelas crianças podiam achar que ele era Superman, ainda mais agora depois de perder tudo. Na real, outrora achava que era forte o bastante para aguentar briga dessas. Mas olha onde isso levara. O nobre mais alto do reino se unira aos aventureiros mais poderosos e tinham sobra de força. Resumindo, não tinha como enfrentar essa gente. Com um sorriso forçado, Dennis encerrou a conversa, deixando as crianças em choque. Ainda sem querer desistir, Vivi a apertou. Por que o cozinheiro agia tão fora do normal? O Dennis que ele conhecia enfrentaria o reino inteiro se fosse para proteger Atelier. Calmamente o homem respondeu que só tinha esfriado a cabeça. Depois sumiu na noite com Atelier, deixando Vivia gritando atrás dele, contido pelos amigos. Ao subir para o segundo andar, Dennis se consolou porque pelo menos o cofre resistira ao fogo. Ainda segurando a bolsa de dinheiro dentro, Atelier perguntou se o pai adotivo ia mesmo aceitar isso, e sabendo exatamente o que ela queria dizer, respondeu que era o melhor a fazer. Toda ação tem consequência, e se escolhesse revidar, viria uma reação ainda mais pesada que podia muito bem acabar em morte. Dito isso, Dennis repetiu que agora só queria ir embora. Do lado de fora do restaurante, Vivia, Henrietta e Bachel paravam diante das cinzas do lugar preferido, sem conseguir aceitar o fim. Foi quando uns caras de aparência suspeita começaram a se aproximar do trio. Atelier então pediu se podia acompanhar Dennis na nova jornada. Ele pareceu surpreso com a pergunta nesse momento. A resposta era óbvia. Lembrou que Joseph só fora atrás dele porque tentara atrapalhar os planos no tribunal, o que significava que o cozinheiro devia desculpas a ela pelos livros queimados. Mas Atelier garantiu que estava tudo bem. Tudo o que sempre quisera era agradar os clientes. O que não aguentava era ver o cozinheiro triste. Dennis explicou que às vezes a tristeza era inevitável. Depois, olhando para fora, comentou que aquela cidade era mesmo um bom lugar. Atelier sorriu concordando e acrescentou que gostava mais dali que da capital real. Os dois bateram punhos num gesto de carinho e companheirismo. Dennis prometeu que um dia, quando as coisas se acalmassem, voltariam, e a garota achou a ideia ótima.